Existe uma pergunta que o documentário do BTS faz, sem nunca dizê-la em voz alta. Ela está escondida em cada corte de cena, em cada silêncio que o editor decidiu manter, em cada olhar que a câmera sustentou por alguns segundos a mais do que o necessário. É aquele tipo de pergunta que não precisa ser dita para ser sentida. E a pergunta é simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexa. Quem decide? Não é sobre quem canta qual verso. Não é sobre quem escolheu o conceito visual. A pergunta mais profunda é outra. Aquela que a indústria musical raramente deixa escapar, e que esse documentário apenas sugere, sem nunca entregar completamente a resposta. Dentro do universo do BTS, naquela sala em Los Angeles com café já frio, ideias circulando, músicas tocando em loop, quando chega o momento decisivo, quando algo precisa ficar ou ser descartado, quem realmente tem a palavra final? O documentário apresenta 3 possíveis respostas. 3 figuras que, à primeira vista, parecem ter esse poder. A primeira é Nicole, uma executiva com experiência no mercado americano, alguém que entra naquela sala trazendo uma visão externa, uma perspectiva que nenhum deles possui internamente. O segundo é Bang Si-hyuk, o arquiteto por trás de tudo, o homem que apostou no BTS quando ninguém acreditava, a pessoa que construiu a base sobre a qual tudo existe hoje. E o terceiro é RM, o líder, o mediador, a mente que organiza o caos criativo de 7 indivíduos em uma direção comum. 3 pessoas, 3 formas diferentes de poder. Mas o que o documentário revela, se você assistir com atenção, é que nenhum deles tem exatamente o poder que você imagina. Essa é a verdadeira história sobre quem controla o BTS. E a resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que esse grupo já fez. Se você está aqui no canal K-Pop Coreia, provavelmente essa pergunta também já passou pela sua cabeça. Então já deixa o like agora. Comenta aqui embaixo de que país você está assistindo. E sendo sincero, antes desse vídeo, quem você achava que realmente tomava as decisões no BTS? Porque essa resposta importa. E muito. Eu vou ler todos os comentários. Agora, para entender o que esse documentário realmente revela, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Nos primeiros anos do BTS, a dinâmica de poder era muito mais simples de entender. A Big Hit ainda era uma empresa pequena. Bang Si-hyuk tinha visão, mas poucos recursos, e o grupo dependia quase totalmente das decisões da empresa para sobreviver. Eles eram um projeto de hip-hop em uma indústria dominada pelo pop das grandes agências. Ou seja, naquela época, a resposta era clara. Quem mandava era a sobrevivência. Mas isso mudou. E mudou de uma forma que a indústria do K-pop raramente vê. O BTS alcançou um nível que poucos artistas em qualquer lugar do mundo conseguem atingir. Quando um grupo vende mais de 50 milhões de álbuns, quando lota estádios em vários continentes, quando seus lançamentos impactam mercados financeiros e dominam a mídia global, a dinâmica de poder se transforma. A gravadora já não tem mais controle absoluto. Na verdade, em muitos casos, ela passa a ter menos poder do que o próprio artista. E então vem o serviço militar. 2 anos obrigatórios. 2 anos separados. 2 anos em que cada membro cresce individualmente, constrói sua identidade solo, toma decisões sem precisar do consenso dos outros 6. Isso muda tudo. Quando eles se reúnem novamente em Los Angeles para trabalhar no novo álbum, a pergunta quem decide já não é mais a mesma de anos atrás. Agora ela é mais complexa, mais sensível, mais interessante. E o documentário captura exatamente esse momento de transição. Vamos começar por Nicole, talvez o caso mais mal interpretado. Muita gente reagiu com preocupação ao vê-la sugerindo mudanças, como o uso de letras em inglês. A narrativa parecia óbvia. Uma executiva externa tentando americanizar o BTS por interesse comercial. Mas essa interpretação desmorona quando você observa o que acontece depois. Nada. Ou melhor, não no sentido de ignorar, mas no sentido de avaliar. A sugestão foi discutida, considerada e, então, rejeitada. O grupo decidiu manter letras em coreano. E o motivo não foi rejeição ao inglês em si, foi a qualidade das letras apresentadas. Ou seja, o critério não era o idioma, era artístico. Nicole não tem poder de imposição. Ela tem poder de perspectiva. E isso é completamente diferente. Ela traz informações. Mas quem decide é o BTS. Primeiro candidato descartado.
Agora vamos falar de P-Dog. Esse talvez seja o caso mais subestimado de todos. Ele participou da produção de grande parte da discografia do BTS. É alguém que entende o som do grupo em um nível profundo. Quando ele sugere algo, não é aleatório. Mas mesmo assim, quando ele propõe usar uma versão específica de um sample, o grupo diz não, e isso diz muito. Significa que o BTS não está subordinado nem mesmo às vozes mais respeitadas dentro do próprio processo criativo. Eles não votam com base em autoridade externa. Eles decidem entre si, segundo candidato descartado. E então, chegamos a Bang Si-hyuk. Aqui a coisa muda um pouco, porque ele consegue influenciar, mas não da forma que muita gente imagina. Ele não impõe decisões. Ele não usa autoridade. Ele argumenta. Ele traz uma visão sobre identidade cultural, sobre o impacto global que o BTS tem, sobre o valor de representar sua cultura para o mundo. E isso funciona, até certo ponto. Mas existe um detalhe importante. Ele não muda o que o grupo quer. Ele amplia a visão do que eles podem querer. Isso não é controle. Isso é influência estratégica. E até mesmo ele reconhece limites, especialmente em questões puramente musicais. Ou seja, ele tem poder, mas é um poder limitado. Agora, RM. Talvez o mais incompreendido de todos. Sim, ele é o líder. Sim, ele organiza, traduz, comunica. Mas o documentário deixa claro, ele é um entre 7. As opiniões dele não têm mais peso do que as dos outros. O que ele possui é a habilidade de fazer o processo funcionar. E isso é um tipo de poder, mas não é poder de decisão final. Depois de analisar todos eles, a resposta aparece, mas não de forma explícita. O controle do BTS é coletivo, negociado, dinâmico e constantemente ativo. Não existe uma única pessoa no comando, e é exatamente isso que torna tudo mais interessante. Quando há discordância, eles buscam opiniões externas. Mas essas opiniões não decidem nada. Elas apenas alimentam o processo. E a decisão final sempre volta para o 7. Talvez o melhor exemplo disso seja um momento simples. Jungkook dizendo que eles conseguiram. Que estão juntos novamente como 7. Não é o líder. Não é o fundador. É o mais jovem. E isso mostra algo fundamental. No BTS, poder institucional e poder real são coisas diferentes. E o poder real está distribuído. A indústria musical passou décadas tentando controlar artistas, contratos longos, pressão de mercado, narrativas construídas. Mas o BTS encontrou algo raro, um consenso interno tão forte que nenhuma força externa consegue quebrar. Não porque eles concordam sempre, mas porque até o desacordo pertence a eles. O processo é deles, a decisão é deles. E isso, no cenário global atual, é um dos maiores tipos de poder que um artista pode ter. O BTS não tem um chefe. Tem 7 pessoas que decidiram que a única autoridade válida é aquela construída em conjunto. E talvez no fim de tudo, essa seja a parte mais fascinante e também a mais difícil de aceitar. Porque a gente foi acostumado a procurar um responsável, um nome, um rosto, alguém que esteja no topo da hierarquia tomando todas as decisões. Mas o BTS desafia exatamente essa lógica. Eles não funcionam como a maioria dos grupos que a indústria criou. Não existe uma única mente por trás de tudo. Não existe um controle absoluto vindo de fora, nem de dentro. O que existe é algo muito mais raro e muito mais instável também. Confiança. Confiança construída ao longo de anos, testada em momentos de pressão, de cansaço, de ihtilaf de ideias, e ainda assim, mantida. Porque tomar decisões em grupo não é fácil. É mais lento, mais desgastante, e exige algo que nem todo mundo está disposto a oferecer: abrir mão do próprio ego. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Porque quando 7 pessoas escolhem todos os dias continuar ouvindo umas às outras, quando 7 artistas, no auge do sucesso, ainda aceitam discordar sem romper, isso cria algo que nenhuma estratégia de mercado consegue replicar. Cria identidade. Não uma identidade fabricada, mas uma identidade viva, em constante mudança, que cresce junto com eles e com quem acompanha. E isso explica por que tantas decisões do BTS parecem diferentes. Porque algumas escolhas não seguem o caminho mais óbvio ou mais lucrativo. Porque nem sempre o objetivo é agradar o mercado. Às vezes, o objetivo é ser fiel ao que eles acreditam naquele momento.
E isso tem um preço. Significa correr riscos. Significa errar em público. Significa, muitas vezes, não atender todas as expectativas. Mas também significa algo muito maior: liberdade. Uma liberdade que poucos artistas no mundo conseguem alcançar. E que, uma vez conquistada, muda completamente a forma como a música é feita. Talvez o documentário não tenha respondido diretamente à pergunta "quem decide?", mas ele fez algo mais importante. Ele mostrou como as decisões acontecem. Mostrou o processo, as dúvidas, os conflitos silenciosos, as pequenas vitórias internas que ninguém vê. E no final, a resposta deixa de ser sobre quem e passa a ser sobre como. E o como do BTS é o que realmente importa. Porque enquanto esse processo existir, enquanto eles continuarem escolhendo decidir juntos, o BTS continua sendo BTS. Não importa o tempo que passe, não importa as mudanças que venham. E talvez seja isso que mais assusta a indústria, e ao mesmo tempo, o que mais inspira quem está assistindo. Porque prova que existe outro caminho. Um caminho mais difícil, mais lento, mas também mais verdadeiro. E agora, depois de tudo isso, fica uma última reflexão. Será que esse modelo depende do BTS? Ou será que o BTS só existe por causa desse modelo? Talvez a resposta esteja justamente no equilíbrio entre os dois. E talvez seja por isso que, até hoje, ninguém conseguiu replicar exatamente o que eles construíram. Agora eu quero saber de você aqui do K-Pop Coreia. Depois dessa análise, você mudou de opinião? Você ainda acha que existe alguém que manda mais? Ou acredita que esse modelo coletivo realmente funciona a longo prazo? Comenta aqui. Deixa o like se esse vídeo te fez enxergar o documentário de um jeito diferente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai trazer uma análise completa do álbum. E compartilha com alguém que ainda está tentando entender tudo isso. Eu leio todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.